Graças a Deus, meus irmãos, aqui, pastor Renê, pastor da Igreja Batista, e esse é a nosso maratona de conhecimento bíblico, o segundo vídeo do nosso livro Atos, o livro histórico, segunda parte. No caso, nós estamos no nosso 30º dia, já estamos partindo para o final de nossa maratona. Ok? Tá aí o nosso banner, você já conhece bem, já estamos chegando ao final. Você pode receber esse banner se você quiser, já temos falado isso, e você recebe esse banner mandando um e-mail para nós. E aí no e-mail você informa que você se inscreveu no canal, que você deu o seu like, que você apertou o sininho de notificação, e assim então você recebe o banner gratuitamente. Poderá usar na sua célula, nos seus estudos, na escola bíblica dominical. Já falamos, nós temos aqui uma proposta interessante para a sua escola bíblica dominical. É só você ver os outros vídeos, é só entrar em contato. Nós temos um projeto para os seus adolescentes, para o ministério infantil, tudo usando o nosso banner. Então nos mande um e-mail, panoramabiblico.rrsilvaavelar@gmail.com. Tudo junto, só coloquei separado para facilitar aí a sua visualização, ok? Mande suas dúvidas, mande as suas sugestões. Nós queremos ver a tua participação aqui, seu acréscimo aqui, gostaria de ver o seu conteúdo aqui. Nosso sonho é transformar esse canal em uma grande festa americana. Já deu o seu like? Já se inscreveu? Nos ajude. A única coisa que eu estou pedindo a você, desse material todo gratuito, é que você se inscreva ajudando o nosso canal e apertando o nosso sininho de notificação. Lembrando que aqui embaixo, na descrição, tem o vídeo anterior e o vídeo posterior. Ok? Muito bem. Lembrando que o nosso resumo, né, no livro de Atos, lá, parou em nosso capítulo 12, lá na parte 1 desse nosso vídeo. E agora nós vamos continuar, né, trabalhando então já a explicação e já fazendo as aplicações práticas, que nos outros vídeos anteriores nós sempre deixamos a aplicação prática para o final, e agora já está fazendo a aplicação, a explicação já vem com a aplicação prática, ok? Bom, em Atos capítulo 13, então nós temos a chamada de Paulo, né? Paulo e Barnabé. O versículo 2 vai dizer algo assim bem curioso, fala assim, ó, disse o Espírito Santo. Como é que foi que ele disse? Foi profecia, né? Falou no coração de um profeta, o profeta declamou lá, né? Pronunciou, né? Será que foi o repeté, né? Que o pessoal vê nas igrejas evangélicas pentecostais, né? Daqui a pouco alguém é tomado no Espírito, segundo o entendimento dos nossos irmãos pentecostais, e aí fala, como é que foi isso? Não sei. O texto fala, disse o Espírito Santo. Não sei como é que foi lá, mas podemos ter uma aplicação básica interessante. Não sabemos de que jeito foi, mas a igreja precisa agir de acordo com o Espírito Santo vai falar. Fala através da palavra, fala através do coração, e aí em alguns segmentos nossos das igrejas evangélicas, fala através de um profeta, né? Fala através de mistério, não sei. Que seja ação do Espírito Santo. Vem então a primeira viagem missionária de Paulo, descrita no capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. 13 e 14. Nessa primeira viagem, ele se depara então com Bar Jesus, né? O nome de homem é chamado Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Que coisa interessante. E o texto bíblico está aí para você conferir, se você quiser. Qual é a aplicação que nós podemos ter dessa experiência? Somos cristãos não por nossa vida. Não, nós somos cristãos por nossa vida, não por nosso nome, né? Ou título, tá vendo? Bar Jesus, filho de Jesus. E na verdade era um opositor. Você não é cristão pelo seu título, pelo teu nome. Você é cristão por sua vida. E ainda falando da primeira viagem missionária de Paulo, lá no capítulo 15, nós temos então a narrativa da primeira Assembleia Geral que aconteceu na história do cristianismo, lá no capítulo 15, porque o Paulo foi pregar o evangelho, e aí quando as pessoas, os gentios, começavam a se converter, alguns judeus, ainda que não tinham compreendido a mensagem da graça, entendiam que aquele judeu tinha que se circuncidar, assim como os judeus circuncidavam. Houve aí uma disputa, pode ou não pode. Eu falei o seguinte, eu vou lá em Jerusalém, que é na base, lá na sede, e lá
Vou ver como é que os apóstolos falam sobre isso. Paulo estava começando, estava no começo de carreira, né? Lá na frente, lá nas cartas gerais dele, em Romanos capítulo 14, e outros textos, você vai ver que Paulo já está mais independente, e ele abre mão de tudo aí, ele vai dizer isso aí, tudo é besteira. Né? Nem o que os apóstolos decidiram lá em Jerusalém, depois Paulo seguiu, depois Paulo entendeu que aquilo é coisa do passado, é resquício da antiga aliança. E então, nessa grande assembleia, resolveu-se então que os gentios não precisavam ser circuncidados. O que nós podemos aprender com esse episódio? Quando não entendemos o tempo atual que vivemos, tendemos a viver o hoje com mentalidades antigas ultrapassadas. Os judeus daquela época não entenderam o novo tempo, a graça que já tinha acontecido, estavam vivendo no tempo do passado. Então, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Viver o cristianismo sem perder a essência, os princípios, mas um cristianismo que tem uma mensagem atual para o mundo, porque o evangelho ele se atualiza sem que perca a essência, sem que perca o princípio. Esse é o nosso grande desafio. É bem verdade que, usando esses argumentos, tem outro grupo indo lá para outros extremos. Um grupo os progressistas, né? Um grupo evangélicos progressistas, que na verdade já estão na outra ponta do negócio. Tem um pessoal muito conservador que está no extremo e os progressistas estão em outros extremos. O ideal é o quê? O meio, o equilíbrio. E ainda então, na primeira viagem missionária de Paulo, nós temos aí a exposição de um panorama bíblico no capítulo 13 de Atos, né? De 13 a 52, Paulo faz um panorama. Isso nós vamos fazendo. Dá um conhecimento assim geral das Escrituras. É a nossa proposta aqui. Terceira aplicação básica deste vídeo. É importante conhecer a Bíblia para pregar o Evangelho. O Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, ele foi lá, deu aquele passeio no Velho Testamento. O Paulo fez a mesma coisa. E você consegue passear na Bíblia? Consegue falar a Bíblia todinha na sua ordem cronológica? Pelo menos pelo panorama bíblico? Essa é a nossa proposta, na Escola Bíblica Dominical, nas devocionais diárias. E esse é o objetivo aqui do nosso canal, que você conheça, que você entenda a Bíblia, porque ela é uma sequência lógica. Conheça a Palavra de Deus. E ainda também, na primeira viagem missionária de Paulo, aí no capítulo 13, 14 e 45 e 50, nós temos aí a oposição que Paulo teve. Paulo sempre teve oposição, e a oposição essencialmente era de judeus, de pessoas cristãs, ou melhor, de pessoas religiosas que tinham um vínculo, tinham temor ao Senhor, mas não compreenderam a luz, o Evangelho, a nova luz que era Cristo. Então, essas pessoas começaram a influenciar pessoas honestas e pessoas religiosas, como diz o versículo 50. 13, 50, eles influenciaram pessoas religiosas, líderes e pessoas honestas. Aplicação: sempre haverá opositores, até mesmo entre irmãos. A maior oposição foi de irmãos, filho. E às vezes na igreja, quem mais atrapalha é povo de Deus, pessoas lá de dentro. Muitas vezes os mais antigos atrapalham. A oposição geralmente é um projeto de algo novo que Deus coloca no coração. São a igreja que atrapalha. A nossa maior dificuldade hoje não é fora. Eu sempre digo, o problema da igreja evangélica hoje não está no mundo. O maior problema das igrejas evangélicas é a própria igreja evangélica. O nosso problema é interno. Se nós resolvermos os nossos problemas internos, nós vamos vencer o mundo tranquilamente. Eu costumo dizer que o mundo lá fora, eles combatem a gente com pistola, né? E nós temos aqui em nosso arsenal a R15, filho. O problema é que nós não sabemos usar o R15. O problema é que nós não usamos esse R15. Esse é o problema. Ok? Segunda viagem missionária de Paulo. Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Terminamos aqui a primeira viagem missionária e agora entramos na segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16 ao capítulo 18. Interessante, nessa viagem, nesse capítulo, aí no versículo 16, 6 e 7, a Bíblia fala que o Espírito Santo impediu o Paulo. Vamos ler essa passagem que é interessante? Aqui, ó, capítulo 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia,
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu. Foram impedidos de pregar a palavra, né? Anunciar a palavra na Ásia. Que coisa, hein? Em um dado momento, né? Mas depois, esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. É um momento, naquele momento, naquele tempo específico, não é para pregar. Que coisa interessante. Aplicação. Guiados pelo Espírito Santo, nós podemos ser surpreendidos em coisas que a nós nos parece lógica. Cuidado, tem muita coisa que é do Espírito Santo que não vai bater com a tua lógica, vai ficar meio confuso. Deus está fazendo isso? Será? E é Ele. Deus trabalha muitas vezes fora da lógica. E aí então na segunda viagem missionária de Paulo, capítulo 16 e 17, o Espírito Santo o Espírito maligno que falava das coisas de Deus. Aí nós vemos aí Paulo lá pregando o Evangelho, aí tinha uma jovem elogiando Paulo, elogiando as coisas de Deus, e isso foi por muitos dias. Chegou um dado momento que o Espírito Santo incomodou a Paulo, ele percebeu, teve discernimento espiritual e repreendeu aquele espírito maligno que estava exaltando as coisas de Deus. Aplicação. Assim como em Apocalipse capítulo 13, demônios usam hoje e usarão no futuro as coisas de Deus para se camuflar e também enganar. Meu irmão, milagre não é a comprovação final de nada. Sinais não é a comprovação final de nada. Porque a Bíblia mostra que demônios fazem essas coisas. A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. Apocalipse está recheado de passagens que mostram que no final do tempo, Satanás, a trindade maldita, vai enganar através de sedução, de sinais e maravilha. Vai ter perseguição? Vai, mas também vai ter muita sedução. E eu até creio que as seduções serão maiores que as perseguições. As pessoas vão ser enganadas, vão ser levadas à apostasia muito mais pelas seduções do que pelas perseguições. Ok? Cuidado! Sinais não é a prova, não são as provas, não são a prova final. Ok? Muito bem. Ainda então nessa segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16, de 25 a 33, aí Paulo tem uma prisão, né? Que essa prisão acabou resultando na libertação do cativeiro. Do cativeiro não. O nome daquele homem que toma conta da prisão, não é cativeiro, está aqui. Esqueci, tá uma palavra que está quase na minha boca e você deve estar lembrando aí, eu não estou conseguindo lembrar. Então, foi a prisão, foi a libertação daquele guarda que carcereiro, está aqui na minha frente, estou tentando lembrar. A prisão que resultou em libertação do carcereiro e sua família, né? Quando aconteceu aquela libertação, ele ia se matar. Não estamos aqui, não se mata não. Aí ele viu aquela coisa extraordinária, ele pergunta: o que farei para ser salvo? Né? Aí Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas observa, depois que ele falou isso, Paulo foi lá e pregou para a família. A salvação não é automática, tem que se pregar o Evangelho, para sua família ser salva. Aplicação: em Cristo, prisão pode ser usada para libertação. E libertação vem depois da pregação. Não é algo automático. Não é porque você se converteu, não é porque alguém da família se converteu, tem uma promessa aí, a Bíblia fala que tem uma promessa. Não está dizendo aqui. Esse não é um ensinamento. Não é ensinar. Aqui não tem um ensinamento, uma normativa, que se um se converter, todos irão se converter. Naquele contexto, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, já estava ali prevendo profeticamente que a família dele ia se converter. Mas só que para se converter, além da revelação de Paulo, que Paulo teve, e ele declarou aquelas palavras, foi lá e pregou. Então
pregue o evangelho para a tua família. É uma garantia que ela vai se converter? Não. Paulo ali, pelo Espírito Santo, falou que isso ia acontecer inspirado. Mas não está dizendo que todo mundo vai se converter agora só porque você se converteu ou alguém se converteu. A não ser que o Espírito Santo te revele aqui, ó. Vai lá que ali é tudo meu ali vai tudo se converter. Cada caso é um caso. E ainda na segunda viagem missionária de Paulo, capítulo 16, 17, 15 a 34, né? A idolatria ali em Atenas, né? E os altares no Areópago, né? Paulo ficou, sabe, mal com aquilo, aquele ambiente idólatra. Aquilo fez mal, aquilo incomodou o espírito de Paulo. Aplicação: espera-se que uma situação de idolatria ou decadência social incomode o espírito de quem é cristão. Meu irmão, as coisas estão ficando tão complicadas que o pecado, situação de decadência, já não está mais incomodando o povo de Deus. Já estão se acostumando com a sujeira, meu amigo. Entrar no banheiro sujo já não incomoda mais. Quando o cheiro do banheiro sujo não incomoda mais, já se acostumou com ele, rapaz. Quando o cheiro de drogas não te incomoda mais, já se acostumou com as drogas. Então quando o pecado muda em decadência não te incomoda mais, tu já está acomodado com o negócio. Já está ficando normal para você, filho. Isso é complicado, hein? Continuando. Aí na segunda viagem missionária de Paulo, capítulo 18, aí o texto está aí. Deus sabe quem na cidade está aberto ao evangelho. Basta pregar pelas escrituras. Então o texto vai dizer assim, ó, eu tenho muitas pessoas aqui nesta cidade. Se foi revelado isso para Paulo nesse texto que está aí. É só você parar o vídeo e ver se achar interessante o texto. E a aplicação básica: Deus conhece os corações e tem um projeto definido. Basta nos achegarmos a Ele. Eu sempre lembro do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, porque esse livro defende exatamente isso. Deus já tem um projeto dele. Você não faz projeto para Deus. Deus já tem um projeto para a tua cidade, para a igreja, para todo mundo. Você precisa procurar descobrir que o projeto é esse. E espera-se que se você é o pastor, Deus já tenha trabalhado esse projeto no teu coração. Se você não está sentindo direcionamento, busca Deus, porque Ele já tem um projeto para a igreja, Ele já tem um projeto para a localidade aí. É só entender o mover de Deus e pregar o evangelho, porque Deus já tem as pessoas para serem trabalhadas e basta ir e pregar, meu irmão, minha irmã. E agora então partimos para a terceira viagem missionária de Paulo e já partindo para o final de nosso vídeo, ok? As maravilhas de Deus por meio de Paulo. Essa aí é o 10º ponto, ok? Aí no capítulo 19, versículo 11 e 12, você vê que Paulo ali foi usado de maneira extraordinária. Vamos lá ali nesse texto, coisa extraordinária que Deus fez ali por meio do apóstolo Paulo. Versículo 11 e versículo 12, está dizendo assim, ó: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Detalhe, você não está vendo Paulo aqui faz assim, ó: venham, tragam o seu lencinho, tragam seus lençóis, tragam o pano, tragam a fotografia. Você não está vendo Paulo fazer isso aqui. Não existe uma normativa aqui. Esse texto não é normativo, esse texto é informativo. As pessoas que faziam aquilo e as coisas aconteciam. Isso aqui não é uma ordem para pastores chamarem e promover esse tipo de coisa. Exceto se ele falar assim, ó: eu senti, Deus mandou eu fazer isso aqui. Aí é outra história. Quem é ele? Quem sou eu? Quem é você? Para falar assim, esse cara não sentiu direcionamento de Deus nenhum. Mentira, ela não sentiu direcionamento. Quem sou eu para falar isso? Eu posso afirmar que aqui não existe uma norma mandando você fazer. Aqui está narrando um evento, um acontecimento. Ok? Hoje nós temos a palavra de Deus que está formado, o cânon bíblico está formado. O que nós precisamos para o nosso direcionamento está aqui. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Mas para fazer, só se for direcionamento de Deus. Se alguém dizer que sentiu de Deus fazer, que faça. Agora falar que esse texto aqui está mandando fazer,
não pode falar, ok? Coisas maravilhosas. Aplicação. Oração de acordo com a palavra. Faz de novo. O que tu quer dizer com isso aqui? É chamada oração de acordo com a palavra. Uma coisa que eu tenho aprendido é orar de acordo com a palavra. Eu estou lendo a Bíblia, daqui a pouco uma coisa fala no meu coração, eu paro um pouquinho, eu oro de acordo com aquela palavra. Vamos orar eu e você agora um pouquinho de acordo com essa palavra? Feche os seus olhos um pouquinho aí, ou então se você estiver só ouvindo, você fique em espírito comigo. Vou lá nesse momento pedir que essas maravilhas aconteçam nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Pai, nós estamos parando nesse momento agora esse vídeo só para fazer essa oração de acordo com a palavra. A palavra de Deus está dizendo aqui, a sua palavra está dizendo aqui, que por meio das mãos de Paulo, o Senhor fazia maravilhas. E nós pedimos, faça isso de novo em nossas vidas. Faça na minha vida, faça na vida do teu servo que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, na vida da tua serva que está vendo esse vídeo. Faça de novo, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, usa-nos, Espírito Santo, com poder para a libertação. Use essas mãos para a cura, use essas mãos para a libertação, use essa voz, essa boca, esses lábios para a cura, para a libertação. Faz de novo, Senhor, em o nome santo de Jesus. Espírito Santo, medie por nós, porque nós não sabemos como orar. Anjos do Senhor, que são ministradores em nosso favor, ministra de acordo com a liberdade do Pai. Amém? Essa é a oração, de acordo com a palavra. Você está lendo a palavra, você sentiu algo que é interessante, te mexe contigo, ora de acordo com a palavra. É um pecado que está denunciado na Bíblia e você percebe que isso acontece na sua vida. Ora pedindo libertação. Pare um momento e ore de acordo com a palavra. Então, aí na terceira viagem missionária de Paulo, os exorcistas judeus que achavam que em nome de Deus as coisas acontecem, é só usar o nome. Em nome desse Paulo aí eu faço isso. Quem eu conheço a Paulo? Quem é vocês? As pessoas acham que é só usar o nome de Deus e as coisas funcionam. Sim, lá nos evangelhos fala assim, encontramos um do que era nosso, que expulsava o demônio. Não era nosso no sentido que não era discípulo acompanhando eles, mas era seguidor sim, era um discípulo de Cristo, era um cristão que não fazia parte do grupo de Jesus, mas cria em Jesus. Então, cuidado com esse negócio aí que o nome de Jesus é um nome mágico, que funciona só usando, qualquer um vai lá usar e acabou. Eu até creio que não está vinculado só a cristão que frequenta a igreja. Tem muitos cristãos aí que servem a Deus que não estão frequentando a igreja, mas são cristãos. Vivem de acordo com o Evangelho. Tá certo? Não é essa questão agora. Não deixando a vossa congregação. Tem pessoas que erram em um ponto, mas não é porque erram em um ponto que não é um cristão. Você está lá na congregação e erra em um ponto também. Não. Tem pessoas que não estão vinculadas à igreja, mas são verdadeiramente cristãos. Agora estou dizendo aqui daquele que não tem vínculo nem com a igreja, nem com o Evangelho. Aí só quer só usar o nome de Jesus. Acha que funciona como se fosse um hábito de César. Não, meu filho. Não é assim não. A aplicação. Falar em nome de Jesus é mais do que uma simples palavra. Quando se fala em nome de Jesus é porque você está declarando que você está de acordo com esse Jesus. Eu faço isso em nome de Jesus, ou seja, minha vida é pautada de acordo com esse Jesus. É isso que está dizendo. A minha vida é pautada com essa proposta de vida. Eu tenho um vínculo com esse Cristo através da proposta de vida dele. É isso que está te dizendo. Ok? E aí na terceira viagem de Paulo revela que os maiores opositores dele foram os judeus. A maior oposição dele às prisões, tribulações, é do judeu. E isso fazia parte do Evangelho. Paulo sempre aceitou isso com naturalidade. Entendeu? Ele lá na chamada dele já tinha falado, você vai sofrer por esse Evangelho. Ele sempre entendeu que as tribulações faziam parte do processo. Aplicação. Prisões e tribulações fazem parte do contrato. Tem pessoas que só querem a parte boa do reino. A vida eterna, as bênçãos, né? Não, meu filho. Tem a parte também da perseguição, né? Da perda, né? Da vida, de bens. Faz parte do contrato, filho. Tem que comer a carne e roer o osso. É um pacote, filho. Muito bem. Ainda na terceira viagem missionária de Paulo, aí tem uma coisa interessante nesse texto aqui, né? O enigma da revelação a Paulo e a sua ida para Jerusalém.
né? Numa parte do texto vai falar, na verdade, que Paulo deveria ir a Jerusalém. A revelação de algumas pessoas. Na outra parte, numa parte do texto fala, Paulo, o Espírito Santo está falando por meio da gente, não desça a Jerusalém. Os irmãos em Cristo falam assim, ó, Paulo, o Espírito Santo falou no nosso coração, não desça. O texto fala que o Espírito Santo que disse. Na outra parte, Ágapo, que é um profeta, pega Paulo e fala assim, ó, você vai para Jerusalém e você vai ser amarrado. Ué, um fala para não ir, pelo meio do Espírito Santo, e outro fala que ele vai e vai ser. Complicado esse texto, hein? Se você puder fazer um comentário aqui, qual é a tua opinião, me parece ser um texto meio contraditório, né? E aí, eu entendo aqui que homens de Deus podem ter momentos falhos ou deixarão de perceber a voz de Deus. Pode ser que em dado momento aqui, alguém, apesar de ser homem de Deus, está achando que é direção do Espírito Santo e não é. Ou Ágapo ou os irmãos. Ou então, na verdade, o Espírito Santo aqui está dizendo assim, ó, para ele não descer. E aí o Espírito Santo diz para ele não descer por meio dos irmãos. Mas o mesmo Espírito Santo que revelou para ele não descer por meio dos irmãos, vê que Paulo está impulsionado aí, vai desobedecer, já usa o Ágapo e fala assim, tu vai? Então esse homem que vai descer, vai acontecer isso com ele. Ou seja, a palavra aqui é verdadeira e a palavra de Ágapo também é verdadeira. Por quê? Porque a palavra de Ágapo já está baseado numa postura de Paulo. Leia o texto, que você vai compreender o contexto melhor. Você vê que tem duas palavras totalmente diferentes. Ou o grupo de irmãos não entenderam muito bem o Espírito Santo, ou Ágapo, ou então, na verdade, os dois estão com conexão e a diferença é o Paulo que, teimoso, vai para Jerusalém e tinha avisado para ele não ir, e ele foi e pagou um preço, mas no final é tudo projeto de Deus. É um texto muito curioso para você ver e meditar e chegar à sua conclusão, e se quiser compartilhe conosco, ok? Aí na terceira viagem, as filhas de Filipe profetizam. Você vê um texto ali, relata que as filhas donzelas de Filipe profetizavam. Aí eu fiquei pensando comigo na aplicação, cadê as nossas profetisas de hoje? Por que as nossas filhas não profetizam? Cadê adolescente nosso dia de hoje profetizando? Adolescente, jovens, raríssimo em nosso meio. Raríssimo. Por quê? Porque cada vez mais a igreja está se paganizando, e cada vez que ela se paganiza, menos ela prova das coisas de Deus. Bom, terminando então a nossa segunda parte do livro de Atos, enfim, pela vontade do Espírito Santo, ou contrariando o Espírito Santo, não sei por causa daquela profecia que nós falamos agora há pouco, Paulo foi para Jerusalém e lá ele foi preso. Como diz aí o texto, você pode pesquisar depois. E aí, ele preso, ele fez a defesa diante da multidão, porque a multidão queria matar Paulo. E aí, para livrar Paulo de ser morto, botou ele preso lá, encarcerado lá, protegido na verdade, não foi preso, né? Protegido contra a multidão. Você vê isso aí no capítulo 22, ele tentou se defender, mas o pessoal ficou enfurecido com ele, não adiantou nada a defesa dele, ok? E a sequência, depois Paulo lá sendo cuidado lá para não ser morto pela multidão, ele ficou sabendo que houve então uma conspiração política, né, para matar ele, né? E aí, então ele consegue arrumar apoio e levam ele escondido para o governador Félix, leva ele para longe daquele situação lá. Ele vai para lá no governador Félix, ok? Lá no capítulo 24 fala sobre isso. E aí, sabendo também, percebendo que tanto Félix, né, Félix estava com conchavo lá com os judeus, e mesmo ele estando distante dos judeus, os judeus foram lá atrás dele, né? E chegando lá atrás dele, Paulo percebeu que tinha um conchavo político, sempre teve conchavo político, ok? Aí ele apelou para essa, eu quero, Paulo, você quer ser julgado? Não, eu quero por aqui? Não, eu quero ser julgado por César. Apelo para César. Apelou para César, não tinha como fugir. Mandou ele para César, de acordo com o capítulo 25, versículo 11. Então, ao ser mandado para César, lá em Roma, né, em direção a Roma, Paulo passa por um grande sufoco no mar, que ele foi mandado de barco até César em Roma,
passa um grande sufoco no capítulo 27, fala sobre isso. E enfim, no capítulo 28, ele chega a uma ilha chamada de Malta, e ele tem a experiência de que ele é picado por uma cobra e nada acontece. Olha só, ele não provocou a cobra, ele não fez show com a cobra, ele não vai atrás assim, se comeres alguma coisa mortífera, não me fará mal, não. Ele não vai atrás do problema. Aconteceu, e deu do propósito de Deus, não era tempo dele, e o veneno, nada aconteceu. Essa é a promessa. Se Deus tem um propósito para você, não chegou a minha hora, chegou a tua hora, pode vir cobra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, filho. Porque não é propósito de Deus. A vida do cristão não é um acaso, tem propósito, ok? Então ele foi picado e não aconteceu nada. Então, o livro de Atos termina nesse capítulo 28, sem narrar o fim da história. A história simplesmente acontece, ele lá em Roma, para ser julgado, e a história acaba, e tudo que você ouvir, tudo que se diz além disso, é conjectura, tem base na tradição, ou em algum livro canônico. A Bíblia mesmo, que nós criamos como canônica, não diz nada. E aí a suposição é que ele foi morto em Roma, decapitado. Ok? Então nos próximos vídeos, nós vamos estudar um pouco mais aí, no nosso panorama da vida de Paulo, né? Que ele passou de perseguidor a perseguido. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você no próximo vídeo. Deixe o seu like, aperte o sininho de notificação, se inscreva agora aí, você não fez? Aperte aí e se inscreva para ajudar. O próximo vídeo está aqui o link, vai ficar aqui o link, ok? Eu aguardo você no próximo vídeo. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.